Olá, meus amigos e amigas, começando mais um Tudo Novo Cast, nossos episódios, né, que a gente tem gravado aí pro nosso canal, então você já compartilhe, faz um movimento de levar essa mensagem para frente. Isso aqui é um ambiente, né, que eu digo que é uma mesa da confiança, onde a gente está trazendo pessoas que realmente estão envolvidas com a transformação de Goiás, pessoas que têm ideias, que têm histórias, pessoas que podem, aliás, todas elas não estão se envolvendo nesse propósito nosso de transformar Goiás por amor, por acreditar, por ver que a gente precisa se envolver nessa transformação. Então nós temos tido assim, episódios lindos, maravilhosos, com muito conhecimento. Então ajude a compartilhar isso. Queria deixar registrado também que a gente já lançou o movimento querotudonovo.com.br. Olha que legal isso. É um site onde qualquer goiano pode entrar lá, já se cadastrar, pode ser do interior, onde você estiver, entra lá, pode ser pelo celular, e você se registra. Se você acredita que precisa fazer uma transformação no estado, que precisa de pessoas novas, que estão fora do sistema, entra lá, querotudonovo.com.br, se cadastra para você fazer parte. Porque o que vai acontecer? Você vai começar a receber todo o nosso material. Você, quando chegar na campanha eleitoral, você já vai ser acionado para todos os movimentos, que vai existir movimentos em todas as cidades de Goiás. Então, se você entrar nesse portal e se cadastrar, você já vai fazer parte desse movimento e você já vai estar contribuindo para essa transformação real. E hoje temos um episódio muito especial aqui, mas muito especial, lindo, lindo, episódio com dois convidados assim que meu olho brilha de olhar para eles. São jovens e eles representam, eu digo assim que eles representam literalmente o futuro do país. Eu nem digo só de Goiás. Eu falo que eu olho para eles, vejo o futuro, eu vejo beleza, eu vejo alegria, eu vejo o exemplo para o jovem que precisa ver isso, né? Para a mulher que precisa ver isso. Então eles são, desde quando eu cheguei no Novo, né? Porque eu nem imaginava estar na política, como eu já contei para vocês, mas quando eu cheguei lá, que eu vi os dois, eu falei, cara, como é bacana estar com pessoas desse jeito, jovens que estão fazendo, que estão se envolvendo. Então é um grande prazer para mim, de verdade, eu acho que eu sou um privilegiado de estar na mesa com vocês dois, pela coragem que vocês têm, por vocês estarem se colocando à disposição para fazer uma transformação. Eu sei que não é fácil para vocês, né? Assim, eu acho que todo mundo está nos vendo, às vezes pode imaginar um grau de dificuldade, mas é muito mais que você está imaginando. Então eles estão fazendo esse movimento porque tem algo dentro deles. Eles são pessoas que eu olho, jovens, e vejo um potencial absurdo, sempre falei isso para eles. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história desses dois lindos, maravilhosos, que fazem parte do Novo, que estão colocando à disposição, que estão nessa batalha. E eu tenho certeza que vai inspirar muitos outros jovens no final desse episódio a entrar na guerra, entrar nessa luta, porque vale a pena, vale muito a pena. Sejam muito bem-vindos, Worley e Larissa, sejam bem-vindos de verdade. Que recepção, né? Claro. Você para sua mão que você... Estamos juntos, viu? E é uma recepção assim com toda a verdade do meu coração, porque realmente assim eu tenho meu coração para de ver os dois assim, de deles estarem fazendo esse movimento. Quando eu penso nos meus filhos, eu falo, pô, tomara que eles cheguem na idade desses dois envolvidos assim, né? Não como eu, que teve que ter cabelo branco e ficar já meio carequinha para se envolver. Então vou abrir para vocês se apresentarem, né? Para vocês primeiro, para as pessoas conhecerem vocês. Vou começar com a Larissa, né? Para ela começar a nos falar um pouquinho disso. Se apresenta. Quem é a Larissa? Para quem está nos vendo lá, para uma jovem, uma mulher que está vendo. Para quem é essa Larissa que está aí nessa mesa para fazer tá nessa guerra? O que motivou? De onde você veio? Conta a sua história para nós um pouco, Larissa. Nossa, eu queria primeiramente agradecer muito pelas palavras, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, na presença também do Worley. Muito grata pela recepção, muito grata pelo convite. E assim, em nome dos meus apoiadores, da minha equipe de pré-campanha, sabe? Não temos muito recurso, mas gostaria de, em agradecimento, dar esse presente para vocês. Olha, presentão, hein? Que legal. É um clássico, né? Olha só. Tá vendo, gente? Que bacana. É um clássico. Realmente é um clássico. E vale a pena essa leitura, vale muito conhecer. O Mises é um grande autor, então já fica aqui registrado, depois nós vamos colocar até na descrição, aí para quem quiser também ler. Obrigado. Super indico, viu, gente? Vambora. Vale estou muito feliz de verdade de estar aqui, sabe, Edgar? Bom, eu sou a Larissa, alguns me chamam por Larissa, Lari.
Até Clarice, né? Sou mulher de 26 anos recém-completados, né? Sou advogada, me formei na PUC em 2019, finalzinho de 2019. Foi uma história de muita luta, foi uma formação muito difícil, mas graças a Deus, hoje eu estou formada em Direito, né, e exercendo a advocacia. Por enquanto eu estou licenciada, né, porque eu estou trabalhando no órgão público, mas estou aqui nessa caminhada com vocês, é um prazer muito grande mesmo, assim, eu digo que tava falando pros meninos ali agora há pouco, foi Deus que me colocou aqui. Amém. E, propósito, assim, né? Sou muito feliz com esse propósito, eu de fato enxergo como propósito, de fato não é fácil. Eu acho que todo mundo nessa mesa aqui, os 3, foi Deus, né, que tá colocando nisso, a gente não tem dúvida disso, né? Não é a caminhada fácil que a gente tá enfrentando, assim, eu te admiro muito até essa coragem que você teve de se dispor dessa forma, né, ao governo do estado de Goiás, esse estado tão querido pelos goianos. E eu tô nessa caminhada, até me emociono um pouco da minha história, que me fez chegar até aqui. Mas Tá emocionado, Larissa, é muito bonito. Sabe o que tá? Era um evento em São Paulo, só para poder se dar uma respirada, vou contar essa história. Teve uma mulher linda que falou lá, ela foi encantadora a fala dela. E aí, quando ela foi falar, o apresentador foi interromper ela. E ela falou assim: eu não quero que você me interrompa. Olha como é bonito. A minha emoção faz parte de mim. Eu sou isso. Então, assim, é importante as pessoas verem isso que você está expondo. Eu achei lindo ela falar isso. E ela foi, assim, muita gente bacana falou ali em São Paulo, no evento novo, mas ela me marcou muito. Porque o apresentador disse: não, eu não vou deixar ela se emocionar. E é bonito que se emocione. Eu, particularmente, aqui também eu acho que só esse movimento aqui já vale a pena das pessoas entenderem o que você está pagando, ver a sua história, ver o que você está fazendo. Então é lindo, é lindo. É por isso que eu falo para você que você é uma janela do futuro. Eu sinto isso, sinto muito forte isso em você, pela sua coragem de estar aqui também. Sabe, Edgar, eu desde muito pequena, eu sempre tive um senso muito grande de justiça, sabe? Desde criança, eu sempre tive essa vontade de fazer algo pelas pessoas, pelo mundo, de melhorar o mundo. Sem muito entender, eu lembro até que quando eu assistia o jornal, né, esperando ali começar o desenho, eu via as notícias e eu não entendia por que existem tantas guerras, né? Por que existe a violência? Por que existe ladrão? E meu pai me explicava, tentava me explicar. Perguntava o que é ladrão, o que as pessoas falam assim. Imagina alguém que pega o seu brinquedo e sai correndo, como você se sentiria? Nossa, isso é uma coisa horrível, por que as pessoas fazem isso? Eu ficava procurando soluções para isso. Eu sentia a necessidade de tentar mudar isso de alguma forma. Então, desde pequena, eu ficava pensando como eu posso mudar isso, como eu posso contribuir para as pessoas, sabe? Aí eu pensei, inicialmente, eu vou ser policial. Olha só. Bonito isso. Estudei em escola pública, né? E ali eu nem sabia direito, ensino muito precário, né? Como eu iria alcançar esse objetivo. No ensino médio, o sonho cresceu mais um pouquinho, que eu queria ser delegada, eu queria coordenar melhor, eu queria ajudar mais efetivamente de alguma forma. Como eu tinha que fazer isso? O que eu precisava fazer para alcançar esse objetivo? As pessoas falavam: você tem que cursar direito. No ensino médio, onde eu estudei, eu nem fazia ideia do que era ao certo o curso de direito, né? Porque fazia muito sentido assim: engenheiro faz engenharia, o médico faz medicina, e o direito, por que tem que cursar direito para ser delegado? E eu falava: não, então eu vou cursar direito, que eu quero ser uma delegada, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu vou trabalhar, vou procurar, vou acabar com a violência. Só que
Desde então, eu tive que lidar com as pessoas me subestimando, né? O povo olhava, nossa, direito é um curso tão caro, né? Escola pública, é muito difícil passar na federal, competir com aquele pessoal, só que eu coloquei na cabeça que eu ia cursar direito. Que era o meu sonho, era o meu objetivo, eu ia dar orgulho dos meus pais que trabalharam muito para que eu estudasse, era o sonho também do meu pai, enfim. Eu consegui uma bolsa na universidade, uma das melhores aqui do estado, né, que foi na PUC, e consegui cursar o direito. Uau, Só que, e eles devem ter muito orgulho disso, né? Sim. Meu pai trabalhou como pedreiro, né, motorista, minha mãe dona de casa. Então vocês foi são um aqui de orgulho Goiânia? muito Onde grande. vocês nasceram? Onde você nasceu? Eu nasci em Brasília. Entendi. Seus pais estão lá ou estão aqui? Estão aqui, eles sempre moraram aqui. A gente veio pra cá, eu tinha uns 3 anos de idade. Entendi. Mas ainda tenho família lá. Então, assim, consegui cursar a universidade com bolsa de 100%. Mas eu vi que a profissão que eu queria na prática não era bem como eu imaginava, né? Entendi. Que precisava a limitação da atuação. A questão da legislação, para mim, ainda não era o suficiente. Foi daí que eu decidi ficar na advocacia. Ser advogada, que eu ainda iria de alguma forma ajudar as pessoas, né? Mas eu vi que também a deficiência das leis em todos os aspectos sociais, até econômicos. É um desafio, né? Um desafio muito grande. Uau, uau. E eu, até hoje, eu diria que eu me dedico a alcançar esse propósito, né? Que acho que desde pequena tá dentro de você, né? Tá dentro de mim. E vai acontecer. Bonito, né? Nossa, bonito demais, demais, demais. Bacana, bacana demais. Vou passar agora pro nosso amado Orly se apresentar também. Depois eu vou voltar um pouco aqui, vou dividir para vocês depois pegarem, depois nós vamos entender como que a Larissa veio parar na política, né? Parar no Novo. Mas queria que você apresentasse também, meu amigo. Você que é tão jovem, bonito, um homem de Deus. Amém. Que você se apresentasse. Pensa assim, quem está lá do outro lado nunca viu e quer conhecer a sua história, saber de onde você é, quem é você. Se apresenta para nós aí, para a gente poder entender a sua história. Amém. Primeiramente, obrigado, né, pela recepção. Uma recepção maravilhosa e a gente fica feliz pelo espaço que a gente tem também, não só de falar, mas de estar aqui e participar desse momento que eu acho que é brilhante. Eu sou o Orlen Kennedy, né? Sou tocantinense, filho de maranhense com baiano, então a mistura é boa, o sangue é forte mesmo. Comedor de cuscuz. Sou desses. Fui criado e educado na roça, né? Vim para a cidade e acredito que já faz parte do propósito. Você nasceu aonde no Tocantins? Ponte Alta do Bom Jesus, Tocantins. Fica ao sudeste do Tocantins. Mais ou menos 1 hora da divisa com o estado de Goiás. Entendi. Só que é um lugar, uma cidade bem pequena, pacata. A minha educação foi ali, cresci ali vendo a realidade da ponta, né, de onde realmente o povo sente as consequências. E a gente veio para Goiás para tentar uma vida melhor, justamente em busca de estudo, né, que é o que não tem lá. Lá não pode oferecer isso, não tem condições. E de trabalho também. Para minha mãe. Os meus pais são separados, né? A gente veio, eu, minha mãe, os meus outros 2 irmãos, o meu irmão e a minha irmã. Vim para estudar aqui, cursei jornalismo, sou jornalista hoje, atuo também na área, já mais ou menos quase 5 anos já. E também me ingressei num curso de gestão pública, apaixonado já, né? Já depois desse momento do encontro com esse propósito. Ainda não concluso, mas é uma coisa que eu quero dar continuidade também, até concluir, e eu acho que para agregar conhecimento, ter um pouco mais de domínio também, entender um pouco como que funciona a máquina pública e como que deve ser feito, né? Mais ou menos isso, tenho 26 anos também, como a Larissa, né? Completo 27 esse ano, mas muito quase feliz no momento. Quase a minha idade. Bem isso aí, quase isso aí. É isso. Bacana, bacana. E você também é um menino de Deus, né? Você tem um envolvimento bacana. Sim. Como é que é? Conta um pouquinho disso também para quem está querendo te conhecer. Eu sou cristão desde o berço, como a gente diz no nosso universo, né?
Os meus pais eram batistas, né? Hoje eu sou da fé adventista, mas cristão e carrego comigo os valores cristãos também. Fui educado nesse berço, com esses valores, que hoje eu sou muito feliz por ter pertencido, né? E até hoje carrego esses valores comigo, que é o que tem me apontado, me indicado muito do meu caminho. Então carrego muito isso comigo, a questão do cristianismo mesmo, da prática dos valores, da fé, do amor. Tudo faz parte de mim hoje. Lidero também, participo de lideranças na minha igreja, especialmente com jovens, né? Então o público que eu trabalho mais é com jovens mesmo. Ao que eu exerço, eu acho que desde um pouco depois da adolescência, 16 anos aí, já estava mais ou menos embrenhado, digamos assim, nesse universo dos jovens, né? Lido muito com as realidades, com as sensações, com esse mundo jovem que é um pouco diferente, né? A cabeça um pouco mais acelerada também. Mas tento trazer um pouco do meu cristianismo para o meu dia a dia também, não só para a política, mas para o meu trabalho. Eu falo dos valores mesmo que me ajudam a compor o cidadão que eu sou hoje. E seu pai e sua mãe estão vivos? Estão com vocês? Estão vivos, graças a Deus. A minha mãe e o meu pai também estão vivos. São motivos, né, de muito orgulho, inspiração também para mim. A minha mãe, ela passeia, né? Ela mora com a minha irmã atualmente, mas é alguém que inspira a gente muito. O meu pai tem outra família, mora ainda em Tocantins, né? Mas sempre me apoiaram muito. São pais que não tiveram estudos, né? O meu pai estudou até a 4ª série e a minha mãe, se não me engano, até o 5º ano, né? Então, eles têm pouco estudo, mas sabem ler, escrever e de valor, que era o que eu mais precisava, eles puderam me passar, que para mim é a maior herança que eles poderiam me conceder, né? Eu acho que quando a gente olha dessa perspectiva, a gente consegue absorver e nos tornar pessoas melhores, né? Quando a gente consegue ser cidadãos que carregam consigo os valores que aprenderam dos pais. Então, a dignidade, o amor pelo próximo, eu carrego muito da minha mãe, o meu pai mais a coragem, a força, a vontade de trabalhar, a capacidade de reconstruir, de fazer de novo, de olhar diferente. Da minha mãe eu carrego o acolhimento, então esses valores assim, são muito pontuais em mim, que eu percebo que são herança, né? Carrego comigo e os defendo muito, porque para mim é a minha maior herança. Eu não herdei nada, não herdei vaca, não herdei boi, não herdei fazenda, não herdei casa, eu tô tendo que construir para mim, porque eu não recebi dos meus pais, mas os meus pais me deram o mapa, né? A receita, você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar e muito, para poder você conseguir alcançar o que a gente não conseguiu te entregar. Mas a gente está te entregando aqui educação, está te entregando valor, está te entregando caráter, está te entregando honestidade, e aí você pode, com isso, construir a sua vida e talvez os seus bens, né, ou outras consequências boas que nós temos disso. Uau, eu fico imaginando assim, ó, a cabeça dos pais de vocês olhando para vocês, né? O orgulho que eles devem ter do que vocês já conquistaram, que para eles, é quase surreal, entende? Porque vocês já estão muito, né? Vocês já conseguiram fazer uma conquista muito grande, perto daquilo que eles tiveram condição. Então, vocês já são um exemplo claro na vida deles, assim, de uma transformação muito especial. E é difícil, assim, às vezes até para eles entenderem o quanto vocês têm um potencial de agora em diante ainda. Apesar do que vocês conquistaram até agora, isso é só uma base. É só uma base daquilo que ainda está por vir na vida de vocês. Eu sei disso porque nós somos determinados pela nossa coragem. Todo ser humano é determinado pela coragem. A gente é do tamanho da coragem da gente. Quando você tem coragem de entrar em novas terras, de declarar sonhos, como você falou assim, eu queria ser policial, eu queria ser delegado, agora você está trazendo uma visão, Alice, você começa a criar tudo para que aquilo aconteça. Eu sei que foi muito difícil você formar, né, das dificuldades que vocês passaram. O Paulo Vitor fala muito de vocês para mim, sabe? Direto a gente está viajando e ele começa a contar as histórias do tanto que vocês batalham para fazer as coisas, inclusive inspiram muito ele. Ele fica muito inspirado pelo movimento de vocês. Cara, a gente tem que ir, pô, tem gente muito especial. E é isso mesmo. E a coragem define a gente. Então, quando a gente tem coragem de fazer as coisas, eu estava lá no Norte Porangatu e um professor do ensino médio, ele falou que tem um aluno que toda vez que vai começar um ano letivo, ele conta a história desse aluno. Esse aluno chama Walter.
E é uma história muito bonita. E o Walter, ele deu aula todo no ensino fundamental e no ensino médio, na escola pública do interior. E um menino totalmente sem recurso. O pai é pedreiro também. E eles são muito humildes. E desde o comecinho, o Geraldo começou a dar aula para ele. Ele que falou assim, não, eu quero ser piloto de avião. E aí ele começou que quero ser piloto. Lá na cidade não tem nem avião, na cidade dele. Não tem avião. Mas ele começou a declarar que queria ser piloto. Parece um sonho muito distante, né? E o que é bonito é que quando ele começou a declarar, no começo as pessoas falavam, é só um sonho do menino. Mas ele foi crescendo, ele passou no ensino fundamental, entrou no ensino médio, continuou falando, eu quero ser piloto, eu quero ser piloto. E aí começou todo mundo a ajudar ele. As pessoas, os pais, mesmo sem dinheiro, começou a trabalhar e começou a ajudar a fazer, o pessoal da igreja começou a ajudar ele, a comunidade começou a ajudar. E o Geraldo contando que era o aluno para ele que mais era exemplo, porque ele estudava, ele se dedicava, ele estava lá estudando no primeiro ano do ensino médio, mas ele já estava com a cabeça dele assim, não, eu vou estudar muito, porque eu preciso estudar para ser piloto. Aí eu falei, Geraldo, mas que história bonita, e ele virou piloto? Aí eu falei, não, virou, ele já tinha formado na Católica em Ciências Aeronáuticas e estava terminando as últimas horas, porque piloto, depois que você faz o curso, você tem que fazer 150 horas como piloto mesmo, para você ter a habilitação, né? E é muito caro, é um negócio muito caro, caríssimo, cada hora de voo é muito caro. E são 150 horas, ele já fez 120. E ele estava quase desistindo, faltava só 30. Aí eu falei assim, já cadê ele? Ele tá aqui, não tá. Eu tive o prazer de estar com esse jovem. Eu falei, cara, você tem ideia que toda vez que o Geraldo entra numa sala de aula e vai contar para todo mundo que está entrando que exemplo de sucesso é você, aí ele encheu o olho de água, olhou pro Geraldo, que é o professor, falou, cara, é sério isso? Ele falou, você é meu exemplo. Eu falei, cara, você não pode desistir. Você tem que dar um jeito de fazer essas 30 horas. A gente até na hora se mobilizou com amigos. Eu tentei ajudar já um pouco. Outras pessoas chegaram para ajudar. Porque ele tinha uma visão. Ele teve a coragem de falar daquele sonho para as pessoas. Ele não parou de falar. E ele começou a declarar aquilo, lutar por aquilo. E o sonho, ele vai ser piloto, não tem jeito. Ele vai ser um grande piloto. E é isso que a gente tem que imaginar. Assim, vocês dois, para mim, é a mesma história. É a mesma história. Vocês são histórias que nós vamos contar para outros jovens goianos e falar para eles. Tem um sonho? Acredita que vai acontecer. Entende? Vai acontecer. Então, tudo que vocês têm de sonhos, de transformar, de se colocar nessa ação, o que vocês imaginarem, coragem não falta, porque senão vocês não estariam nessa mesa. Coragem não falta. Pra vocês terem uma ideia, vocês já estavam nessa mesa até antes de eu chegar. Então vocês são jovens corajosos, vocês têm sonhos, e se vocês tiverem essa certeza de que vai acontecer, não tenha dúvida, vai chegar a hora lá e vocês vão me falar depois. Eu quero estar vivo para ver essa história ainda linda aí, que é maravilhosa, tá bom? Ótimo, tá Vocês ótimo. vão ter esses exemplos, eu vou contar a história de vocês para motivar os jovens de Goiás a fazer esse movimento. E aí vocês foram parar na política. Olha bem a história de vocês, né? Se vocês for olhar para a origem de vocês, é muito difícil pensar que vocês iam parar na política e num partido novo ainda, né? Como é que você foi parar aqui, Larissa? Como é que você me conta um pouco dessa história? Deu para entender o início ali, né? Que você queria mais, era advogada, se formou, delegado não vai dar certo. Cara, e aí? Eu nunca me imaginei entrar na política. Eu abominava políticos. Uau. Eu era uma dessas pessoas que simplesmente criticava. Não acreditava mais em ninguém. Totalmente sem esperança. Totalmente sem esperança. E, assim, desde pequena eu com esse senso de querer mudar as coisas, eu ficava tentando entender o porquê que certas coisas acontecem, porquê que... tem pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, por que a violência não acaba? Eu sempre procurei entender o porquê que isso acontecia. Então, assim, meu primeiro momento, eu estava comentando com os meninos agora há pouco até, que eu tive contato, interesse, que me despertou interesse na política, foi dentro da igreja. Foi uma palavra de... Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu, na verdade, fui visitar uma igreja e despertou o interesse por algo
a palavra que o pastor falou sobre como a política é importante na vida das pessoas, como a política tem essa influência na vida das pessoas. Então, desde aquele momento, eu não parei de me interessar por política. Eu fiquei até um pouco fanática no começo, porque foi algo tão... explosivo. Sim. E eu, gente, minhas amigas, gente, vamos estudar sobre isso, sobre aquilo, olha esse artigo. Eu imprimi os artigos e entreguei para minhas amigas, gente. E elas? Elas pelo menos liam ou não? Assim, muito pouco, né? A gente tava no comecinho do direito ainda, eu tava no começo do curso de direito. Tava ali estudando história do direito, entendendo aquela teoria geral. E eu sempre procurando saber mais, e tinha umas coisas assim que eu não concordava, outras que sim. Até que eu cheguei num grupo de Facebook que falava sobre política. Era um grupo muito conhecido na época, que era o libertarianismo. Tinha muita gente lá. Tinha libertário do Brasil inteiro. Entendi. Então, assim, discussões sobre autores. Lá o povo falava muito desse Mises. Gente, quem que é esse Mises? O povo ficava compartilhando o link lá do Rafael Lima, né? Do Ideias Radicais. Naquela época, eu assistia uns vídeos. Gente, eu concordo com isso. Mas eu ficava tentando entender, porque eu era parte ainda do pessoal de senso comum que fica nessa dicotomia de esquerda e direita. Porque, no primeiro momento, eu me considerava aquela esquerdista senso comum, sabe? Mas depois eu fui ver algumas coisas da esquerda, eu não sou de direita. Peraí, eu acho que eu sou de outro lugar. Eu não sei. É o mapeamento de posicionamento ali. Mas ali eu vi que não era bem assim, que a gente não precisa ficar tão polarizado entre direita e esquerda. Eu conheci outros meios, outros horizontes, eu diria assim. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler um livro, ler outro, e eu ficava aplicando aquilo no direito. Comecei a estudar, por exemplo, teoria geral de Estado, e aí eu conheci outros autores que não eram tão falados na faculdade. Eu vi algumas teorias do direito que eu discordava. Sabe, eu era sempre aquela ovelhinha negra ali dos estudantes, que era meio do contra, sabe? E eu, não, gente, não é bem assim, isso aqui tá diferente, né? Aí eu conheci um grupo aqui em Goiânia, que era do Clube Baixar, que foram os primeiros libertários aqui que eu conheci pessoalmente. Eu só conheci o pessoal ali do movimento da internet, passei a fazer parte de vários grupos para entender melhor, porque eu me identifiquei mais com o que era dito ali, né? E aí eu não parei mais também. Entendi. Na faculdade eu conheci um amigo que fazia parte do SFL, que é o Students for Liberty, que é a maior organização pró-liberdade do mundo, com mais de 100 países, com muitos líderes, maior também organização com líderes espalhados em todo o mundo. Então ali eu conheci meu amigo Caio, que eu já conheci o SFL de ouvir falar. Só que eu nunca tive o interesse muito de participar antes. Só que eu conheci o Caio como líder dessa instituição. Nossa, essa instituição parece ser bem legal, sabe? Em 2019 eu fui fazer parte dela. Foi a primeira vez que eu me associei diretamente a uma instituição assim. E aí foi em 2020, eu já me tornei a primeira mulher coordenadora estadual aqui do SFL. Antes só tinham sido os rapazes, né? Liderei cerca de uns 20 rapazes também. Que bacana, instituição aqui em Goiás. E desenvolvemos muitos projetos em 2020, apesar das dificuldades, né? Era a época da pandemia, começou aquele momento terrível. Uhum. Mas foi um momento muito bom com os meninos, a gente desenvolveu muitas coisas. E aí, a gente, vamos dizer, a gente focou mais no movimento aqui, presencial, mais local também, tentar chamar as pessoas próximas de nós. Criar uma unidade mesmo, né? Isso, sai um pouco também na internet. Entendi. Aí, no começo do ano passado, foi onde eu comecei a me envolver na campanha de política classista. Entendi. E foi aonde que eu conheci o PV, que viu que eu era líder do SFL, né? Que eu era coordenadora do SFL. Já te trouxe pro bolso na hora, né? Que o PV é a águia, né? PV, ali. É PV. É um ícone. Ele é um cara que...
pescador. Se você bobear, ele te convence também a vir pro novo. Quem tá nos ouvindo aí, vocês conhecendo o PV, sabe o que nós estamos falando. O PV é praticamente meu padrinho nisso aqui que eu tô vivendo, né? Entendi. A gente começou a conversar, marcamos um café. E assim, eu gostei muito de conhecer o PV. Eu olhei pra ele, gente, que cara incrível, né? Bacana. Ele me falou que foi candidato em 2020. Gente, esse cara, muitas pessoas têm que conhecer ele. Ele é muito legal. E até hoje eu falo dele pra todo mundo. Foi aí que a gente começou a conversar. Uau. Até que chegou um momento que aí ele me falou sobre essa possibilidade, né, Larissa? Se candidate, represente as mulheres nesse movimento, sabe? E foi um momento que eu pensei assim, não, sem chance eu me candidatando, entrando na política. Mas eu comecei a pensar, foi daí que eu comecei a pensar e refletir sobre tudo que eu já tinha feito até aquele momento, toda a minha história de vida. E eu também levei em consideração os diversos exemplos que a gente tem hoje na política, que são justamente do novo. Pessoas que fazem muito com pouco. Uau. Pessoas que vêm trilhando caminhos diferentes de todos os políticos tradicionais que eu sempre critiquei. E Uau. Assim, eu acho que essas pessoas estão ficando cada vez mais em evidência também. E aquela questão, né? O exemplo arrasta. É verdade. Então, eu olhei para essas pessoas, eu olhei para o PV, aquela vontade que, assim, você vê o brilho nos olhos do PV, né? De querer mudar o mundo. É muito admirável, assim, você falou que quero fazer parte desse time, né? Quero Sim, fazer parte desse time. Eu me senti com vontade de fazer parte. E eu vendo que era possível entrar na política, o PV também fala, Larissa, você não precisa vir de uma família rica para se juntar a nós. Você não precisa ter dinheiro para se juntar a nós. Você não precisa ser parente de político. Você precisa só ter coragem. Entrar. Coragem você tem. E eu comecei a pensar, gente, eu vou tentar. Eu vou tentar porque, de certa forma, eu vi que seria uma forma de eu continuar naquele propósito, de tentar melhorar a vida das pessoas, de tentar melhorar a sociedade de alguma forma, sabe? E um caminho também que eu poderia traçar para facilitar a vida daqueles que estão de onde eu vim, sabe? Ali na questão de educação, sabe? De oportunidade. Também da questão ali dos pais, né? Eu vejo o quanto meus pais sofreram para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Entendi. Meus pais não têm ensino fundamental, sabe? E eles sofreram demais, eles trabalharam muito para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu não estaria aqui sem meus pais. Então, assim, eu acho muito triste quando eu vejo pais trabalhadores, como os meus, sofrendo para pagar a quantidade de imposto que a gente paga, sofrendo, assim, que não consegue se manter com o básico, não consegue. Isso fruto da política. Os reflexos, os péssimos políticos que a gente tem, assim, você vê pais, trabalhadores chorando a morte dos filhos, que infelizmente vão para caminhos errados. Por falta de políticas públicas. Então, assim, eu analisei o cenário todo esse cenário e cara, se eu tenho a oportunidade de tentar ajudar, pelo menos ali, dar aquele start, né, da gente entrar, porque sozinho também a gente não consegue. Será, né? Vem as perguntas, os pensamentos. Sozinho não, a gente precisa de mais pessoas. A condução, né? É um time, né? E isso precisa começar. Algumas pessoas lá atrás começaram. Mas aqui nós, ainda mais como jovens, né? A gente também dá start para incentivar outros.
Com certeza. A querer entrar na política, ver o quanto a política é importante, ver como ela influencia em tudo que está à nossa volta. No preço do aluguel, no preço da gasolina, no preço do que a gente come. Não tem como não se envolver, né? Não tem como. E a gente precisa disso. Porque a geração dos nossos pais deixou um país muito difícil para a gente. Eu diria até pela omissão de muitos com a política. Que aquele velho... política não se discute. A política se discute sim. E precisa muito, E a gente né? tem que levantar essa geração que quer discutir política. Exatamente. Deixa eu jogar a bola um pouquinho aqui, nosso amigo Olha, também pra gente fazer esse bate-bola. E você, meu amigo, como é que você veio parar nesse mundo da política com a sua história? Como é que você veio parar aqui no Novo? Qual que foi a sua ponte de entrada? Eu acho que todo mundo que encontra com o Novo é de uma forma muito diferente, né? Até inesperada. Eu não considero o Novo como um partido, sabe? Eu considero o Novo como uma instituição, um instituto e até de educação que nos educa politicamente. Essa é a parte mais bonita. Mas falando do encontro, também vem de uma origem muito pobre mesmo, pobre perto da miséria. É uma realidade muito descolada da realidade que eu vivo hoje e uma realidade onde a maioria não consegue imaginar como que elas podem contribuir para mudar um pouquinho da realidade, não pelo menos o seu mundo, o seu universo. Minha cidade não tem nem 6.000 habitantes, então a política ainda é feita daquela forma tradicional, muito curralesca ali, onde os votos são comprados e pessoas votam realmente porque ganharam algo, sabe? É a troca, o toma lá da cá. E eu cresci assistindo essa realidade, onde eram feitos comícios, onde existiam barracas, ali eram servidas farofas, churrasco, onde as pessoas eram tidas ali, consideradas como um gado mesmo, literalmente, tratadas assim, para ganharem também o voto delas, né? Os meus pais se separaram, eu estava na adolescência, foi uma fase muito difícil para mim, para os meus irmãos também, para os meus pais também. E a minha mãe, ela enfrentou um período muito difícil. Eu ouvi você contando um dia, no encontro que a gente teve do Novo, sobre alguém que contou a história para você, né, que dividiu um frango em vários dias. Ali, a gente até sorriu no momento, porque é exatamente a minha realidade. Um pouquinho, talvez até pior em alguns momentos, né? A gente comprava um frango, a minha mãe teve que começar a trabalhar em outra cidade, nós ficávamos só em casa, eu e os meus 2 irmãos, a minha irmã um pouco mais velha, que tinha um pouquinho mais de juízo, e nós tivemos que assumir essa posição de responsabilidade muito cedo. Mas não é porque a minha mãe era má, não era porque é por conta da condição que nós somos submetidos, né? Nós precisávamos para sobreviver. E a minha mãe sabia disso, acho que ela pensava que precisava dar pelo menos educação em comida, de alguma forma, que o resto Deus provê. É uma mulher de muita fé. A minha mãe, a gente comprava um frango, por exemplo, voltando à história do frango, esse frango ele era fracionado, né, para vários dias, e ainda a gente guardava, separava a pele do frango para a gente cortar, fritar, temperava, fritar, que a gente misturava com cuscuz de manhãzinha, comia com chá para poder ir para a escola, sabe? E a gente comia isso muito feliz, né? A gente não se sentia muito mal por isso. Desde muito cedo nós fomos ensinados, tanto pela minha mãe quanto meu pai, a gostar das coisas muito simples, né? O nosso paladar é simples. Forte, cara. Então a gente não tem muito luxo no comer. A gente come quase qualquer coisa. Coisas muito simples. Se quiser me agradar, pode me convidar para um almoço sem muita preocupação, viu? E diga-se de passagem, as coisas simples são boas demais de comer, né? São uma delícia. Nossa. E aí, vindo dessa realidade, eu sempre me identifiquei muito com o jornalismo. E dentro do jornalismo, eu percebi, na época eu não percebia, mas hoje eu entendo que o que mais me atraía quando eu assistia o jornal era política e economia, as pautas que eu gostava de assistir. E aí eu até rolava uma confusão ali comigo, com meus irmãos, porque tinha um jornal que acontecia bem no momento que passava Malhação, que era o que a minha irmã gostava, e Pica-Pau, que era o que meu irmão gostava. E eu gostava do jornal. Só que eu, querendo ser o diplomata, eu deixava os dois resolverem entre si, então assistia o jornal de mais tarde, que era o que eu mais gostava, que passava economia e política, as duas pautas que eu mais amava. E eu me imaginava ali no lugar do jornalista falando, sabe? Ele falava e eu repetia. Mais ou menos nessa época. Isso muito, eu acho que com 9 anos de idade, muito novo, 7, 8, 9, a 12 anos eu já tinha esse sentimento dentro de mim. E os meus pais querendo que eu me tornasse um médico, né? Eles tinham essa convicção de que eu ia ser o doutor Kennedy lá,
para atender na cidade, aquela coisa mais tradicional, e eu fora da curva, já com o coração em outro lugar. E comunicador muito nato, tanto a igreja me ajudou a desenvolver muito nisso, por estar envolvido ali, sempre envolvido. E ali no ambiente de casa eu fui me identificando cada vez mais quando a gente veio então para Goiânia, quando eu tive contato mesmo mais próximo com o meu sonho. E é tão impressionante que Deus ele abre as portas de uma forma incrível, né? Quando você tem aquilo no seu coração, ele vai abrindo as portas e colocando as pessoas certas no caminho. A minha cidade, o IDH de lá, passava de 4,5, né? Agora está um pouco mais, mas é muito baixo também. As pessoas que conseguem sair de lá, os alunos, os jovens, adolescentes conseguem sair de lá e ter uma vida diferente daquela realidade, são muito poucas, a quantidade é muito pouca. É um índice muito pequeno diante da quantidade de jovens com potenciais muito grandes que tem. E uma vez, eu acho que eu devia ter de 8 para 9 anos de idade, a gente morava na roça. Eu lembro que a gente estava limpando arroz e milho que meu pai plantava. A gente sabe fazer tudo de roça. Plantar, zelar e colher, a gente sabe fazer de tudo. E aí eu lembro que era um sol muito quente, né? O meu irmão era menor, ficava brincando assim embaixo de uma árvore, e a minha irmã, mulher, capinando também junto, né? E a gente limpando ali, caipir, né? Como diz o goiano ou mineiro, para o pessoal entender melhor. A gente limpando ali e eu pensando, gente, um calor daquele mosquito. E não é porque o meu pai também era mal de me colocar para trabalhar naquela idade, é porque precisava. Para nós comermos e garantirmos a nossa sobrevivência, naquela idade nós precisávamos trabalhar, não tinha uma outra realidade. Fomos ensinados a trabalhar desde muito cedo. Eu ajoelhei no chão ali e eu pedi para Deus, por favor, me tira dessa realidade. Eu vou contar rápido, porque senão me emociona aí. Essa é um momento da minha vida que mexe muito comigo. E eu ajoelhei, olhei para Deus e falei, Deus, por favor, me tira dessa realidade. Mas me dê capacidade de tirar os meus pais também dessa realidade, que é uma situação triste até. Nossa. Só que quando eu via na televisão alguém no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiânia, sabe, formado naquele lugar que eu queria chegar, eu me enxergava muito distante. E o meu ajoelhar naquele momento era a consciência de que só Deus poderia me tirar daquela situação. Os meus pais não tinham condição. Meu pai era vaqueiro. O pai cuidava da fazenda de alguém. Nós não tínhamos cabeça de boi para vender e pagar uma faculdade. O que, naquele momento, me fazia acreditar que eu poderia chegar ali e ter a convicção de que eu chegaria. Então, eu acredito que eu já nasci com esse propósito de estar aqui, de fazer parte desse caminho. Eu só tive consciência dele um pouco depois. E aí, quando a gente vem para Goiânia, comecei a estudar, terminei o ensino médio aqui e comecei a estudar. Para ter uma dimensão de como essa realidade de educação na minha família tem uns 27 primos, está mais atualizado isso, mas deve ser uns 27 primos. Dessa família de 27 primos, jovens, adultos, só 2 são formados. Eu e mais uma prima que é daqui de Goiás, que já tinha uma família um pouco mais estruturada. Então, o índice que eu falei, ele atinge também a minha família duramente. E a gente vem de uma realidade onde os nossos pais, o que eles poderiam oferecer para melhorar a nossa situação era educação. Era educação de casa e também incentivar a estudar na escola. A minha família, no geral, nunca fez corpo mole para educação. Nunca abriu mão disso. E os valores também, nós somos educados muito nos valores. E quando chegou aqui, eu comecei a faculdade e muitas portas se abriram também. Comecei a trabalhar num hospital de grande porte aqui, arrumando consultório, né? E aí o médico atendia, eu precisava ir lá, ajeitar lá, puxar o papel, colocar o receituário, colocar a água e deixar prontinho para o próximo atendimento. Comecei assim. Na verdade, antes disso, eu trabalhei em sanduicheria, eu trabalhei de servente de pedreiro por muito tempo, trabalhei de chapeiro em sanduicheria, eu trabalhei em escritório de contabilidade, eu trabalhei em padaria, panificadora, eu trabalhei também. Então o caminho ele é muito longo, né? Não dá tempo de contar, mas é isso. E comecei o jornalismo. Eu falei, nossa, agora eu estou dentro do que eu imaginava, né? E até uma amiga próxima comentou comigo, mas jornalismo, por que jornalismo? Eu falei, porque eu quero fazer jornalismo, porque eu gosto, me identifico. Ela, mas jornalismo é um curso muito elitista. Você não acha melhor fazer um curso de pedagogia ou administração? Eu respondi para ela, primeiro, que pedagogia e administração para mim não é inferior a qualquer outro curso. Segundo, que eu vou fazer não é para provar para pessoas como você que eu consigo, que eu sou capaz. É para eu mostrar que é possível. Para outras pessoas que querem acreditar, que têm vontade de fazer, mas não conseguem porque ouvem esse tipo de discurso. Então, para criar uma possibilidade de uma realidade diferente.
Comecei o curso de jornalismo, não foi muito fácil, porque quando a gente entra na faculdade, eu tenho certeza absoluta que a Larissa também enfrentou situações parecidas, já existe um discurso ali programático para você. Eu, por ser preto, por vir de uma família pobre, então já existe um discurso pronto. Você precisa pensar assim, falar assim e agir assim. Justamente esse discurso vem pronto de pessoas que dizem representar a nossa classe. E aí você vai ver o que está representando o discurso, que está conduzindo o discurso, é um elitista, um professor de universidade, no meu caso era particular, no caso da Larissa também. No sistema público, na universidade pública, essa situação é muito mais grave, mas eu não pude nem ter liberdade, já quiseram me silenciar de início. E eu não sou uma pessoa que gosto muito desse lugar mais vitimista. Eu sou uma pessoa que reconheço, sim, o desafio que é de ser preto, né, de ser negro, mas eu tento não ver as pessoas pela cor, a cor de suas peles, né? E para mim isso é o que menos importa. O que mais importa é a pessoa em si, quanto ser humano. E aí já existia um discurso pronto, você precisa agir exatamente assim. E outra coisa, aí de você se discordar de nós na sala de aula. Porque esse é o discurso, você precisa se alinhar a ele. Uau. E eu não fui educado assim. Eu fui educado pelos meus pais para discordar no momento que eu precisava discordar, para não aceitar a balinha de estranhos, para não aceitar ser influenciado por estranhos. Eu fui conduzido a pensar, a ver as pessoas de uma perspectiva humana, pelos valores e não pela aparência física, e que eu teria liberdade, sim, para representar os valores que eu carregava, onde quer que eu estivesse, diante de um rei que fosse. Eu precisava ser o José e eu precisava ser o Daniel. Uau. E aí, quando eu chego na universidade, eu enfrentei essas dificuldades, perseguição de professor, tantas outras coisas. Eu conversava com Deus. Eu vou seguir firme. Eu sei que o trabalho do Senhor o Senhor vai fazer. Eu só preciso ser firme aqui. E enfrentei, professores perseguiam e ficavam, sabe? Eu não tinha um discurso radical. Eu só pensava diferente. Eu falei, poxa, eu nem sequer posso pensar diferente. E aí eu pensei, será que nós somos mesmo libertos, sabe? Será que nós, negros, estamos mesmo libertos? Forte isso, hein? Então, o discurso, o meu pensamento era muito contra a cultura. Porque eu cheguei, você tem que pensar que você é um preto, coitadinho, vitimista, que depende do Estado e que precisa pensar como a gente está dizendo para você pensar. E aí você precisa do assistencialismo do Estado, das cotas raciais, de muitas outras coisas. E eu não concordava muito, eu não sou radical, isso é péssimo. Não, eu queria ver o mundo de uma perspectiva diferente. Aí eu encontrei uma luz no fundo do túnel, já do meio para o fim da faculdade, que é um professor que se chama Arthur Felício, e até as minhas considerações, sou apaixonado nesse professor, para ver como que um professor ou qualquer outro profissional pode mudar e fazer a diferença na vida de alguém. O professor, sabe? Tem um poder enorme. Tem um poder enorme. Enorme. E aí esse professor, por coincidência, ele era professor de política, de jornalismo impresso, e ele tinha outras matérias também. Mas o que eu era mais apaixonado, claro, é de política, né? E aí eu tentava negar, mas eu via que alguma coisa me atraía ali dentro. E aí ele falou assim, virou para mim, eu acho que em 2017 para 2018, e falou assim, por que você não entra na política? E a pergunta dele me incomodou muito, porque eu sempre tentei negar aquilo ali. Eu era político, mas eu não percebia, e ele falou, por que você não entra na política? E eu me senti desconfortável, eu fiquei sem resposta no momento, falei, eu não me vejo na política. A política é muito suja. Eu não me sinto representado. Como que eu, educado com os valores que eu recebi da minha família, valores tão preciosos, vou entrar num mundo que tem um sistema que é corrupto e que te obriga a ser corrupto também? Falou, não, mas é você que vai fazer a diferença. Você pode começar, talvez não candidatando, mas começa como ativista. A partir daquele momento, eu não consegui mais sentir conforto, sabe? Me sentir acomodado com a minha forma de pensar sobre política. E eu comecei a ver política de uma perspectiva diferente. Se eu não entrar, quem que vai fazer diferente? Quem que vai começar? Uau. Quem que vai dar o ponto de partida? Aí dormiu. Isso ficou a banho-maria, esqueci. E aí um dia eu fui entrevistar o Leland Calil, que já foi presidente do diretório do Partido Novo, e eu já todo muito preparado, jornalista que sou, com as perguntas muito bem feitas, e fui entrevistar ele. E aí o Leland, muito simples, eu falei, gente, como que uma pessoa de um partido que dizem ser muito elitista pode ser tão simples assim,
tão acessível, tão legal. E eu venho de uma realidade muito distante daquela, né? O Leland tem uma condição, graças a Deus, muito boa de vida. E aí eu comecei a perguntar a ele, tentar apertar ele, e eu falei, gente, isso é muito utópico. É muito utópico. Mas ele mostrando situações ali da realidade do partido que é possível sim fazer. E depois daquele dia, o Leland não falou nada, não me convidou para ir no partido, não falou nada. O jeito dele de falar, a paixão que ele tinha, o brilho nos olhos, não pelo partido, mas pelos valores, me conquistou. E aí eu saí ainda mais incomodado. Eu falei, gente, como que é possível? E eu comecei a conhecer um mundo diferente, que é o mundo do liberalismo, né? Da liberdade de pensar, de agir, de tentar fazer diferente. E aí eu já fui convidado posteriormente para ir no encontro do Novo. Eu falei, será que eu vou? E eu, na época, numa cinquentinha, eu falei, eu vou chegar lá, esse povo todo elitista, como que eu vou me comportar perante a elite, né? Porque a esquerda vende muito essa imagem do partido. E, querendo ou não, muitos do partido são relacionados, são empresários, né? São desse universo. E aí eu tinha aquilo na mente, né? Tá muito distante, não é um lugar que eu me pertenço. E a esquerda vendia muito, e vende ainda essa ideia, esse discurso. O novo elitista para ricos, né? E eu fui no encontro, aí eu cheguei no encontro e por curiosidade... Você foi muito corajoso, hein? Muito bacana. Você foi bem tive muito que ter, corajoso. mas eu tava mais curioso e eu fiquei muito indagado, assim, sabe? Pelos valores do Novo, pela utopia do Novo. Eu vou lá conhecer a utopia do Partido Novo. Fui para esse encontro com a minha cinquentinha, que inclusive acabou a gasolina na estrada, tive que colocar, empurrei, peguei, eu tava atrasado, preciso chegar. E eu não conhecia ninguém do partido, só o Leland até então. Cheguei no lugar de encontro, era um lugar muito chique, aqueles carros assim, todos assim, muito de luxo, sabe? Tinha uns mais simples assim, mas a maioria eram carros muito bons. E eu pensei, gente, que mundo que eu tô? Eu sou o patinho, eu sou o pintinho aqui querendo nadar com os patos. E eu olhei assim, eu falei, eu pensei, onde que eu vou estacionar a minha cinquentinha? Porque vai ser vergonhoso colocar a minha cinquentinha toda desmantelada no meio desses carros. Aí eu olhei assim, tinha um espaço, falei, não, vou colocar entre aqueles 2 carros de luxo, que é ali que eu quero estar. Eu coloquei lá, estacionei e entrei. Uau. Aí eu entrei e lá tava todo mundo, o pessoal me recepcionou muito bem, que já foi uma quebra de uma expectativa muito grande, de preconceito. Recebeu muito bem, me acolheram, pediram para eu sentar. E aí eu encontrei com quem? Doutor Alan Queiroz, que por coincidência, uma conversa muito rápida, é conterrâneo. A família dele também é da minha cidade. Aí pronto, aí o assunto rendeu, o doutor Alan muito simples, muito solícito, muito recepcionista. E aí me acolheu ali, a gente foi conversando, não, para aí, já foi me apresentando para outras pessoas, e dali para cá eu vim em outros encontros, conhecendo mais o partido. E o que mais me chamou a atenção naquela noite é que pessoas estavam ali reunidas muito preocupadas com o futuro do país. Pegando livros, lendo Mises e tantos outros autores, colocando à mesa, discutindo, sabe, de forma verdadeira, de forma realista sobre a situação do nosso país, com vontade de mudar. Falei, isso não pode, não. Será que... Tudo bem, é real, agora eu tô vendo essa parte, o Partido Novo é real, é novo mesmo. Só que será que a gente consegue fazer a diferença? E aí eu pensando, gente, se fosse em qualquer outro partido, isso não estaria acontecendo. A conversa ali seria para quem iria aos pedaços da pizza. E ali eu me identifiquei como cristão, como cidadão de uma família que tem valores, como pessoa, como cidadão que carrega um valor como o da honestidade. Falei, nossa, aqui é possível eu sobreviver. Uau. E aí eu já fui, depois me filiei ao partido, me candidatei como a vereador em 2020, fiz a campanha que foi maravilhosa, uma faculdade para mim. E de lá para cá eu venho defendendo não o Partido Novo, mas os valores que o Partido Novo defende. Como cidadão mesmo, não como um profissional que entende, até porque economia eu estou começando a estudar agora mesmo, tendo contato com esse mundo. E tentando fazer com que outros jovens que não têm essa oportunidade, ou não se enxergam nesse lugar, trazer eles para o debate. Uau. Sabe, como o Edgar fala sempre, né? Vem discutir comigo, vem sentar à mesa comigo aqui. Porque o jovem ele não se identifica com a política porque existem políticos, a classe da elite política, que é aquela política tradicional que deixa que a gente decide o seu futuro. Fica aí sentadinho, porque o lugar de jovem é calado sentado e a gente decidindo o seu futuro. Não. O nosso futuro é a gente que defende. É eu, é a Larice, é o Edgar,
São os outros, o PV também, que é muito envolvido, somos nós. Se nós não levantarmos para fazer a diferença, outras pessoas vão levantar. Mas não para fazer a diferença, mas para piorar a nossa situação. Uau. Mais ou menos isso, o meu encontro. Meu Deus, olha, eu vou falar de coração. Só de ouvir vocês falando, já justifica, né? As pessoas estarem apoiando esses dois, estarem defendendo a bandeira. É como eu disse para vocês, vocês são a representação da coragem, janela da esperança mesmo, janela do exemplo dos jovens, e envolve muita coragem. O que define a gente é a coragem. Vocês são muito corajosos, e isso vai com certeza impactar muitos jovens que vão ver a história de vocês e falar assim, dá para fazer, dá para se envolver, dá para construir algo diferente. A gente precisa romper com muitas coisas, né? Muitas coisas, muitos preconceitos. Os preconceitos, eles rompem para tudo quanto é lado, né? Preconceito de achar que o Partido Novo é um partido de elitistas, que é um absurdo, não é verdade. Preconceito de achar que o jovem que vem lá de raiz mais não pode fazer, que existe um discurso pronto. Como é ruim a gente ter um discurso pronto para todos nós. Então tem um espaço muito grande de transformação. A gente está muito longe ainda do ideal. Mas tem algo que é muito importante, eu ter a coragem de dar o primeiro passo. Você que é jovem, você que é mulher que está nos ouvindo, você precisa ter a coragem de dar o primeiro passo, de se envolver com pessoas como essa que estão nessa mesa, de andar com eles, de apoiar, porque é esse o movimento do futuro, é esse o movimento da realidade, quem está entregando toda a verdade. E as pessoas têm dito assim, a gente tem vivido dias muito difíceis, né? Onde dizem assim, quem é da esquerda é do mal, quem é da direita é do mal, esse aqui não tem moral, esse aqui... Isso tudo é uma grande mentira. Isso é tudo uma grande mentira. As pessoas não são assim. Ninguém é uma essência do mal, o outro é uma essência do bem. Isso é uma grande mentira. Somos todos seres humanos que precisamos aprender a escutar o outro com amor, escutar o outro, a visão do outro. E se você tem os argumentos, se você tem aquilo que é real, ou que pode ter um resultado mais efetivo, você tem que trazer para a mesa e convencer as pessoas daquilo. A gente, quando fala num partido de liberdade, o que a gente mais quer é defender que você possa trazer a sua ideia, debater a sua ideia, defender a sua ideia e trazer argumentos para que aquilo prevaleça. A gente tem que aprender a fazer isso, e fazer isso sem querer taxar o outro como alguém que é do mal, né? Em todo lugar, toda representação, se você tirar 500 pessoas de qualquer fatia da sociedade, vai ter de tudo lá. Vai ter radicalistas, vai ter pessoas que estão bem intencionadas, pessoas mal intencionadas. Isso é a essência da nossa sociedade. Então, eu sempre digo isso, não tem diferença nenhuma entre as características, a essência das pessoas que estão em diferentes partidos. O que a gente tem são ideias diferentes. E ideias, o que é bom, né, no que a gente fala quando fala de liberdade, ideias é para se colocar na mesa, para a gente discutir as ideias, a gente fala o que é melhor. O alvo de todo mundo é o mesmo, é querer levar uma vida melhor para o próximo. A questão nossa é como fazer isso. Nós temos que trazer isso para um campo da discussão para chegar, para convencer as pessoas ao melhor caminho que a gente acredita para levar o melhor para o outro, é esse. Então, muitas pessoas dizem assim, o novo não pensa nas pessoas humildes. Isso é uma grande mentira. E eu, particularmente, digo para vocês assim, se tem um partido que pensa no próximo, é o novo. Porque a gente quer entregar para o próximo, não é só essa questão de assistência. Não estou dizendo que não é para fazer, mas é que a gente quer levar para essas pessoas uma oportunidade para que ela nunca mais precise de ninguém. Ela possa sozinha cuidar da família, cuidar dos filhos, passar por menos dificuldade que os pais de vocês passaram. Então é isso que a gente quer levar, oportunidades. E vocês dois são a prova de que as oportunidades, quando são dadas, é possível fazer coisas muito lindas e grandes, né? Nós estamos aqui com o tempo já assim, estouradão. Vocês acreditam? É rápido, não é? Fala a verdade. Eu ficava horas conversando, mas eu queria que, antes da gente encerrar, assim, primeiro começar com a Larissa, você falasse pra gente assim, Larissa, vamos imaginar aqui um sonho, né? Aconteceu esse ano, tudo que Deus está no coração, as pessoas estão nos ouvindo, conectou e você foi eleita. Qual que é a sua bandeira? O que você quer defender? Qual que é o exemplo que você quer passar na política? Se fosse para você passar isso para quem está nos ouvindo, olha, meu exemplo é isso, essa é a minha bandeira, é isso que eu vou lutar. O que seria essa bandeira principal sua? Uma das minhas principais é a educação. Educação básica. Porque uma coisa, sabe, Wally, que
Eu vejo que não adianta muito seguir na cartilha que a gente tem a tendência de ser imposto a defender, que é, por exemplo, política de cotas, por exemplo. O que adianta discutir cota para a universidade, sendo que muita gente da periferia não consegue concluir ensino fundamental? Ensino fundamental, ou ensino realidade. médio. Sabe, o que adianta isso? A educação, para mim, liberta. Tem um grande prazer até ter um professor como candidato, né, pré-candidato ao governo aqui do estado de Goiás. E também, a outra bandeira que eu defendo muito é a liberdade econômica, né, que as pessoas têm a liberdade de trabalhar e não ser espoliadas, né, de seus bens, do seu dinheiro, pagar imposto para bancar políticos que não fazem nada em prol da gente, sabe? A liberdade para as pessoas empreenderem, terem seu próprio negócio. Eu vejo que muita gente não tem, por incrível que pareça, vontade de ser um advogado, ser um médico, ser um engenheiro. Tem gente que quer ser dono de uma lojinha. E como isso é bonito, sabe? Né? Quer ser dono do próprio negócio, trabalhar para ele mesmo. Mas o Estado impõe muitas dificuldades para essa pessoa. Impõe muitos empecilhos, impõe muitas barreiras. Então eu quero contribuir. 55 milhões de brasileiros querem ser empreendedores. Sim. Olha que bacana. Que é o que você está dizendo, né? E é contribuir para essas pessoas, né? E não impor que as pessoas, assim, as pessoas têm que ter carteira assinada, trabalhar para os outros. Tem gente que não quer isso, quer ter seu próprio negócio, quer ter sua loja. Mas o Estado põe essa barreira e impede essas pessoas de prosperar, de alcançar esse sonho. Então eu quero contribuir muito para desburocratizar, sabe, revogar as leis inúteis que impedem essas pessoas de crescer economicamente, melhorar da forma que eu puder o poder de compra das pessoas, sabe? Então eu quero contribuir para isso, assim, como no âmbito estadual, a força que eu tiver, o que eu puder dar para o governador, para o nosso futuro governador, eu vou dar, para os nossos futuros deputados federais também. Uau, assim. E é um projeto, olha que coisa linda, 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 linda. Duas bandeiras vitais, né? Vitais. Com assim, certeza. Se tem uma coisa que pode fazer diferença na nossa vida, é a gente investir em educação e criar condição para quem empreende, para quem quer empreender, fazer isso acontecer. Duas bandeiras que são a base, né, de uma sociedade que se desenvolve, que gera oportunidade, que cria oportunidade para as pessoas. E você, Mamiori, o que você tem como bandeira principal? O que você quer, imaginando aí um cenário, né, que Deus conduza, né? E ano que vem você vai estar lá representando, né? O que você vai estar como bandeira principal? Eu carrego sempre comigo o pensamento de propósito, para além do lugar que a gente esteja. Então, independentemente se eu for um advogado, um médico, um vereador, um deputado federal, eu preciso me ater ao meu propósito. E qual é o meu propósito? Cuidar das pessoas. O princípio ativo é muito básico. Agora, existem caminhos para que a gente consiga fazer isso. Ah, mas é muito difícil mudar a realidade, porque a realidade é péssima, é muito ruim. Sim, é muito péssima. Mas naquilo que eu puder mudar na minha vida, na vida do Edgar, na vida da Larice, isso mesmo antes de ter cargo algum, que eu puder melhorar na vida de cada um, eu devo fazer isso. E aí, tendo a possibilidade de estar num cargo que eu tenho mais poder, que eu posso fazer um pouco mais, melhor ainda. Porque eu posso mudar a vida de quem está lá na ponta, a vida de quem está distante de mim. Eu pensava na adolescência e sempre falava para minha mãe, eu queria ser milionário para ajudar as pessoas. Minha mãe, você nunca precisa ter muito dinheiro para ajudar as pessoas. Você pode ajudar com o pouco que você tem. Aí me remonta ao que a Larice disse. A capacidade de fazer muito com pouco, ou de fazer alguma coisa com pouco que recebe. O que faz a diferença não é o que a gente recebeu, o que fizeram com a gente, a realidade de onde a gente vem. É o que a gente faz disso. É o que nossa capacidade de fazer prosperar a sementinha que a gente recebeu. Do milho para plantar, de cuidar, de zelar, de regar até que aquilo vire algo muito maior. Educação, para mim, claro, é a pauta que mais faz brilhar os meus olhos, porque é o que mudou a minha vida. Foi uma professora de história, chamada Luzia, lá da minha cidade, que me encorajou, sabe? Você pode chegar no seu sonho. Ela me envolvia nos trabalhos de escola, me colocava para apresentar um jornalzinho de escola, e aquilo me ateve no meu propósito, me fez acreditar que era possível chegar em algum lugar, sabe? São essas pessoas que fazem toda a diferença e que me dão a possibilidade de voltar hoje, por exemplo, na minha cidade, voltei lá já algumas vezes para dar palestra em colégio.
Não é porque eu sou alguém muito importante, não. É porque eu carrego a voz de alguém que precisa ser representado naquele lugar. Então, saúde e educação, já precisei muito do sistema público de saúde e é horrível. É triste, é deprimente. Se tem uma coisa que faz o brasileiro se sentir deprimido hoje, é não conseguir enxergar onde o seu dinheiro está sendo aplicado, sendo mal gerido, sabe? Não tem um equipamento, não tem insumos básicos ali para atendê-lo, levar um familiar que está perto da morte, com risco de perder a vida e não poder ser atendido, sabe? O que me move para isso é justamente assistir à realidade de onde a gente vem, da periferia mesmo. Sim. Porque eu venho também dessa realidade da periferia, onde eu vejo as pessoas. E o nosso grande desafio, Larissa, e Edgar, PV, doutor Alano, Lenina, é conseguir transmitir essa mensagem para as pessoas. E a nossa mensagem precisa ser maior que a gente. Uau. Quando a gente entende o nosso propósito, a nossa mensagem se torna muito maior do que o mensageiro. Uau. Porque a gente carrega uma mensagem que a gente precisa conduzir e transmiti-la para outras pessoas. O nosso legado precisa ser muito maior na mensagem. Não é no Orlen, na Larice, no Edgar. É na mensagem que o Orlen, que a Larice e o Edgar deixaram para mim. E o que eu vou poder fazer com isso? É mostrar para outros jovens que, nossa, eu posso chegar ali. Cara, que realidade diferente. Eu posso sentar naquela mesa ali também para decidir o meu futuro. Não tá tudo perdido. Eu posso fazer algo. Uau, nossa, é isso mesmo. A mensagem é sempre mais importante que o mensageiro. Quero agradecer vocês dois. Quero dizer que vocês já estão sendo essa mensagem, né? Que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de quem pode fazer. Igual você falou que fez essa palestra lá, e que lá na sua cidade, isso é muito importante. Nós precisamos criar no jovem goiano um senso de que ele pode, uma cultura de que é possível transformar, é possível, a gente tem que sinalizar para esse jovem goiano o quanto ele tem um potencial, e vocês dois representam isso. Então, minha gratidão imensa por vocês, pelo sim de vocês, pela coragem de vocês. É lindo, eu digo para vocês assim, ó, com toda a verdade no meu coração, que vocês me motivam muito, mas muito, né? Muito mesmo, porque é disso que a gente precisa, é de gente com essa coragem, e eu não tenho dúvida de que vocês vão levantar muitos jovens em Goiás a serem grandes pessoas para liderar essa nação nossa. Então, muito obrigado, vocês viram que histórias lindas dos dois, acompanhem com a gente, partilhe esse podcast, a gente tem que fazer a história dos dois chegar em muitos lugares, que é uma história linda, uma história de exemplo, de coragem, e que essa história seja semente de transformação de vários outros jovens goianos que às vezes não acreditam, que às vezes agora está ajoelhado num sol quente, pedindo para Deus fazer algo por eles. Eu acho que essa oração desses jovens goianos que estão agora, como o Orlen falou na história dele, ajoelhado, pedindo para alguém fazer, para que Deus faça, Deus sempre faz, mas sempre usa a gente como instrumento. Deus usa a minha mão, usa a sua mão, usa o seu coração para fazer isso. Então, vamos nos envolver, que vale muito a pena quando a gente escuta história como a de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio do nosso Tudo Novo Cast. Obrigado, gente. Obrigada. Eu agradeço.